Sabe, hoje em dia tudo parece girar em torno de visibilidade, de estar nos holofotes, né? Mas a verdade é que algumas das coisas mais poderosas acontecem bem longe dos olhos do público. E é exatamente nesse lugar, no secreto, que a gente encontra a história de um cara incrível, um herói da fé quase esquecido, Epáfras, um homem que travava sua maior batalha de joelhos. Pois é, essa pergunta bate fundo hoje. Todo mundo quer um palco, quer reconhecimento, mas, cá entre nós, quem está realmente disposto a lutar as batalhas que importam de verdade, aquelas que ninguém vê, que não rendem aplausos? E foi numa conversa sobre isso que o nome de Epáfras surgiu com uma força tremenda. Então o que a gente vai fazer aqui é mergulhar na história dele para entender como a vida desse homem, dedicada à oração, pode ser um modelo tão poderoso e, francamente, necessário para nós hoje. O primeiro ponto, a base de tudo na vida de Epáfras, é este aqui. A força dele não vinha de uma busca por ser famoso, mas da identidade que ele tinha como discípulo. É isso mesmo. Antes de querer liderar, ele aprendeu a seguir. Olha só de onde Epáfras veio. O apóstolo Paulo apresenta ele como alguém que aprendeu de outra pessoa. Ele foi um fruto no ministério de alguém. Ele não inventou a roda, não criou o seu próprio movimento. Ele foi ensinado e se manteve fiel a esse ensino. Uma base sólida, sabe? Isso, claro, leva a gente a uma reflexão bem direta. Será que existe em nós essa disposição de aprender, de ser moldado, antes de qualquer desejo de estar na frente? É uma pergunta fundamental para qualquer um que queira levar a fé a sério. E é dessa base sólida de discipulado que nasce a segunda grande marca de Epáfras. Um amor profundo, genuíno pela igreja. Esse amor não era só um sentimento, era o combustível para sua missão e principalmente para suas orações. Pensa bem, quando Epáfras foi encontrar o apóstolo Paulo, ele não chegou com uma lista de reclamações, de fofoca. A Bíblia diz que ele falou sobre o amor no espírito que a igreja de Colossos tinha. A perspectiva dele era espiritual. Fica a lição. Quem ama a igreja, ora por ela. Não fica por aí difamando. Isso força a gente a se olhar no espelho e perguntar: qual tem sido a nossa atitude? Porque criticar é fácil, né? Agora, interceder, isso exige amor, exige compromisso e uma visão que vai além das falhas que a gente vê todo dia. E agora a gente chega no coração da identidade de Epáfras. Ele não é definido pelo que falava em público, mas pelo combate que ele travava no secreto. A oração era o seu campo de batalha. Presta atenção na força dessas palavras. Paulo não diz que Epáfras orava de vez em quando. Ele diz que Epáfras estava sempre lutando. Havia um esforço real, uma batalha constante acontecendo ali. Para a gente entender a dimensão disso, tem que ir lá no grego. A palavra usada é agonizomai. Soa familiar? É daí que vem a nossa palavra agonizar. Então, para Epáfras, orar não era uma coisa passiva, um passatempo. Era um combate espiritual intenso. Era travar uma guerra de joelhos. E isso nos confronta diretamente. Não tem como fugir. A nossa oração se parece mais como uma lista de pedidos, meio superficial, ou se parece com uma batalha de verdade, um agonizomai pelas pessoas e pelas causas do reino. Ok, mas por que lutar com tanta intensidade? Qual era o objetivo? As orações de Epáfras tinham um alvo muito específico e profundo, que ia muito além de pedir por conforto ou por bênçãos materiais. O alvo dele era a maturidade espiritual da igreja. Ele lutava para que os cristãos ficassem firmes. A gente precisa lembrar que a igreja de Colossos estava enfrentando um monte de ideias estranhas, uma mistura de filosofias, misticismo. Por isso, ele orava para que eles fossem fortes, maduros, capazes de resistir. O foco era a profundidade da fé. E lá vem outra pergunta para a gente. Qual é o foco das nossas orações? A gente tem buscado crescimento, amadurecimento na fé? Ou a gente se limita a pedir soluções rápidas e conforto pro agora? Agora, é claro que viver com esse nível de entrega tem um preço. E Epáfras estava disposto a pagar. E é isso que torna o exemplo dele ainda mais impactante. A prova desse compromisso todo está numa cartinha bem curta, a carta a Filemon. Paulo solta um detalhe impressionante. Epáfras era seu companheiro de prisão. Pensa nisso. Ele não só orava pela causa, ele sofreu por ela. Ele pagou o preço pelo seu propósito. A fidelidade do Epáfras, mesmo na cadeia, nos desafia a pensar no nosso próprio compromisso. Quando a pressão aperta, seja por críticas, oposição ou só desconforto,
A gente tem essa disposição de continuar fiel? Bom, chegando ao fim dessa análise, o que fica? Qual é a grande mensagem da vida de Epáfras para os nossos dias? O chamado é muito claro e urgente. A grande lição é esta: o que o nosso tempo precisa não é de mais celebridades espirituais, mas de mais gente como Epáfras. Intercessores fiéis que, no secreto, no anonimato, sustentam a igreja e lutam as batalhas que realmente importam. E por isso, a régua que mede o sucesso no reino de Deus é completamente diferente da régua do mundo. A fama, o reconhecimento, tudo isso perde o valor. A pergunta que realmente importa, o desafio que fica ecoando para cada um de nós é esta: quantos estão de pé porque você orou? O verdadeiro legado não tem a ver com quantos conhecem nosso nome, mas com quantos foram fortalecidos e sustentados pelas nossas orações no secreto. Talvez ninguém aqui na Terra veja, mas o céu anota cada uma delas.